Muito bem, sejam bem-vindos. Nós somos a Allianz Sociedade Médica, o banco de todos os médicos. Eu sou o Solomon von Heckelstein e hoje vamos conversar com o Dr. Prudente, onde hoje ele é o médico que aprende como se aposentar. Vamos lá então? Dr. Prudente trouxe uma pergunta: como me aposentar e manter a minha vida financeira com tudo que possuo hoje? Muito bem, vou responder a sua pergunta. Primeiro veio o cenário do Dr. Prudente. Daí ele tem um capital de 300 mil, um aluguel de 5 mil reais, ele não tem ainda Previdência nem INSS, tem um salário de 40 mil reais. Então ele tem um total ao mês de 45 mil e um total ao ano de 540 mil reais. Mas essa vida financeira, que eu já vejo muito positivo, lá ele tem 300 mil guardado, tem um imóvel, né, provavelmente de uns 800 a 1 milhão, ele já tem aí uma renda muito interessante para a idade dele. Tem 45 anos, né? 45 anos. Então vamos agora ver os custos do Dr. Prudente. Quanto ele tem de custo. Isso é muito importante nessa planilha. Dessa forma, agora no próximo quadro, teremos os custos mensais dele, que é de 20 mil reais. Os custos mensais, você pode observar que é muito bom, ele é uma pessoa muito equilibrada, porque é metade do que ele ganha por mês, tendo um custo anual de 240 mil reais. Ele tem um rendimento de 540 e um custo de 240. Sobra aí uma boa parcela, cerca de 300 mil reais, onde ele pode aí fazer aportes, pode manter a casa, pode fazer alguma viagem, né? Então ele não altera muito o seu capital se... ao sobrar o dinheiro dele. E isso é importante, você ter um custo inferior, óbvio, né? Inferior ao que você ganha, senão você vai ter um déficit. Vamos lá, então pulamos aos 55 anos, numa projeção, o Dr. Prudente ele conseguiu amealhar, juntar mais capital, agora ele tem 600 mil. O aluguel continua o mesmo, 5 mil reais, ainda não tem Previdência, ainda não tem INSS, né? Não tem aposentadoria. Ele continua com seu salário de 40 mil, portanto, a sua, o seu rendimento anual permanece o mesmo. Isso é muito bom, o Dr. Prudente está de parabéns, ele continua ali equilibrado nas suas finanças. Vamos ver então o que muda a partir de agora. Nós vamos dar um salto aí dos 55 anos, ele que iniciou aos 45, nesse momento está com 55, vamos, portanto, para a idade de 65 anos, que é onde entramos no nosso cenário mais importante, que é o cenário que nós desejamos aprender sobre, que é a aposentadoria. Vamos lá, então. Muito bem. Nesse cenário, o Dr. Prudente finalmente alcança lá um capital de 1 milhão de reais, está de parabéns. Ele agora recebe o aluguel, tem a Previdência de 8 mil e INSS de 5 mil. Ele deixa de receber o salário, pois já se aposenta. Então, a sua quantia por mês cai de 45 mil para 18 mil reais, tendo um total agora de 216 mil, diferente dos 540 anteriores. Então, entendemos aqui, ele subiu o capital, 1 milhão, continua recebendo o aluguel dele de 5 mil, 8 mil da Previdência, que ele começa a Previdência provavelmente privada, 5 mil do INSS. O salário acabou, e aí ele vai ter que usar aquele capital lá de 1 milhão para equilibrar e assim alcançar ou manter o padrão de vida que ele tinha com 540 mil. Vamos ver como é que o Dr. Prudente, quais são as saídas que o Dr. Prudente pode ter e como ele deve sair, né? Eu vou dar 2 cenários. Nós devemos aí lembrar que ele vai ter um déficit mensal de 24 mil, não, ele tem um déficit de 27 mil, né? E nós vamos ter uma informação que muitas pessoas não têm. A inflação que nós escutamos aí nos noticiários, ela não é de 6%, nem de 9%, nem de 10%. Ela cria a depreciação do nosso salário, do nosso dinheiro, em 23,32%. Exatamente. Então, essa é uma informação muito importante, que muitas vezes você não tem, né? Porque não é divulgado e você não é do mercado econômico. Mesmo algumas pessoas do mercado econômico não se dedicam a estudar isso, mas eu vou explicar o porquê, qual o motivo disso. Segura essa informação aí que a gente vai descobrir e aí sim a gente vai ter um cenário mais real
para os nossos investimentos, né? Vamos lá, mudando de quadro. Então, o quadro do Doutor Prudente agora é R$1 milhão. Ele decidiu por um investimento anual, que é a LCI. Ela paga 13,65. Na realidade é 13,75, aqui está errado. E a inflação 23,32% ao ano. Essa conta de 23,32 é simples. Nós pegamos uma nota de R$100,94 e calculamos que hoje ela vale apenas 23% do valor dela. Então, durante esse período, ela teve uma depreciação de 23,32% ao ano. O que, se há depreciação, quer dizer que o poder de compra ou a inflação é esse valor. Caso você tenha alguma dúvida, me chama lá no grupo e eu vou explicar especificamente sobre essa taxa de inflação que às vezes cria dúvida, né? Porque nós ouvimos muito que a inflação é apenas 6%, está bem distante, como você pode ver. Vamos lá então ao cenário do Doutor Prudente. O Doutor Prudente ele tem lá o capital dele no ano 1, tem a LCI, tem as rendas, a inflação e os custos. Então o Doutor Prudente ele vai sair do valor dele de 1 milhão e vai cair. Ele vai caindo de 1 milhão, vai passar para o segundo ano por volta de 800 mil, no terceiro vai bater menos de 750, no quarto ele vai estar por volta de 530 mil e no quinto ano ele vai ficar com menos R$23. Exatamente. Por quê? Porque a taxa de inflação e custos vai subir 23,32%. Então observe aqui na linha vermelha, principalmente o custo. Chegaria no quarto ano já está quase 500 mil e no quinto ano ultrapassa 500 mil reais, comendo assim todo o capital dele, porque ele vai ter mais saída do que entrada. Naquele momento que às vezes o aposentado começa a vender carro, começa a vender o sítio, porque ele já não comporta mais com o que ele ganha, o capital que ele tem. Isso ele não é bom, determina que esse investimento de LCI é ruim, que esse raciocínio é ruim, 13,75 não vai suportá-lo até o fim da vida. Mas tem uma solução. A solução que nós temos aqui na área da Sociedade Médica não é um milagre, é baseado na matemática e na análise do mercado. Eu vou falar de um papel que nós investimos, que é chamado IVVB11. Esse papel IVVB11 é um ETF, né, Exchange Trade Fund, que replica o S&P 500, que é a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. São as 500 empresas. O ponto principal disso é que esse papel rendeu nos últimos 20 anos 40% ao ano. Então imagina, tem lá Google, Facebook, Microsoft, Apple, Disney, Netflix, Visa e outras rendendo 40%. Você lembra que o LCI estava 13,75%? Inferior, né, à inflação, que era 23,32%, criando um déficit anual. Nessa forma aqui, inverte a situação. Você vai ter aí um superávit, vai começar a sobrar dinheiro ao invés de cair. E vamos ver o que acontece quando você simplesmente muda o raciocínio de investimento. Né? Vamos lá ver? Vamos lá, próximo quadro. No próximo quadro aqui nós temos a inversão. E observe a linha verde, que é o capital crescendo ano a ano. Primeiro ano 1 milhão, ali o segundo ano 1 milhão e 300, terceiro 1 milhão e 350 e o quarto, a linha verde, né, se seguir, 1 milhão e 400. Você vai observar que continua crescendo as linhas vermelhas. A inflação e os custos continuam crescendo. Porém, como o rendimento, o que entra é maior do que o que sai, ele fica saudável. Ele continua a crescer. No outro raciocínio, ele fazia o quê? Ele ia diminuindo o capital, porque como entrava menos, ele tinha que pagar o que estava faltando. Dessa forma aqui, ele consegue sobreviver, né? Sobreviver com a aposentadoria e sobreviver bem. Sobreviver não é bom, né? Você tem que viver, né? Dessa vez, ele vai sobejar dinheiro, vai sobrar dinheiro para que ele viva os últimos anos, não, né? De 65 até os 90 anos, tem bastante tempo, dá para viajar bastante, dá para curtir muito, dá para ter bastante festa, né? Aí sim, esse é o raciocínio correto. O raciocínio que é vendido pelo mercado, pelos bancos, aquele seu gerente lá, é um raciocínio errado, apresentado aqui em números, né? Então,
os números não mentem, né? 1 mais 1, 2, né? Então aqui você teve a experiência de verificar a melhor estratégia para aposentadoria. E como fazer isso? Aqui na Allianz a gente faz isso, é o que a gente mais faz. Aliás, esses últimos 4 anos é o que foi feito isso. Em 2019 nós tivemos um rendimento não de 40%, mas de 100%, mas era uma carteira dinâmica, muito mais dinâmica na Bolsa de Valores. E também o mercado, na época, no início do governo do Jair Bolsonaro, o mercado estava para cima, né? Estava saindo lá de 80 mil pontos, passou para 100, quase chegou a 130 mil. Era um crescimento. Nesse momento, o nosso raciocínio é mais conservador. É o que a gente está fazendo nos próximos 5 anos, é uma mentalidade de conservador em busca de 5 anos você fazer, amealhar, né? Guardar pelo menos 300 mil reais nesse momento, nesse novo governo que a gente está vendo que está meio confuso, né? Então, como é feito isso daí? Eu preciso de 1 milhão para fazer? As dúvidas que vêm, né? Não, na realidade a gente simplificou a fórmula, né? Tudo matemática, tudo muito simples. Então, você com o valor de R$ 1.500 ao mês, você consegue fazer aportes, né, nesses mesmos papéis que nós temos. Fizemos um cálculo, óbvio, o primeiro cálculo que está aparecendo aí é de 2.270.000, mas para 10 anos. Então, em 10 anos, possibilidade de alcançar esse valor. R$ 10.000, né, mais 1.500, sendo associado da Allianz, sendo médico, né, aí a gente vai fazer isso. E, óbvio, em menos tempo, então eu quero só 5 anos para ver a sensação, eu não consigo esperar tanto tempo, 10 anos. Então, em 5 anos foi feito um cálculo também, mesma realidade, R$ 1.500 mensais, então você vai ter lá o valor de R$ 315.896,10. Isso, óbvio, sem tirar, sendo o bruto, né? Daí vai tirar as taxas, vai tirar o imposto de renda do governo, né? Que é o nosso sócio, mas mesmo assim você vai ter ainda mais capital do que investindo a mesma coisa no Bradesco, que seria 111, e no Brasil Prev 108. Você vai amealhar bem mais, né? Porque nós não somos banco, nós somos uma empresa focada exatamente na qualidade de vida do médico. Então, essa é a nossa sugestão para os médicos hoje. Então, você em 12 minutos, você teve a oportunidade de conhecer um caminho para não falir. Isso é o mais importante. Não falir ao se aposentar, porque lá você não vai voltar mais para trabalhar, você só vai ter que viver com o dinheiro que você conquistou. E ainda melhor, você começar a viver com qualidade de vida, né? Você precisa sobrar, para que você possa viajar, você possa descansar. E dessa forma aqui, nem vai precisar chegar na aposentadoria. Daqui 5 anos você já tem um capital muito interessante. Você começa a viver, né? E o mais importante é isso, é viver agora. Eu agradeço muito a sua atenção. Fechamos aqui essa aula. Uma aula rápida. Claro que haverão dúvidas. Sinta-se completamente confortável em contactar ou pelas redes sociais. Estamos em todas, né? Allianz Sociedade Médica. Ou até o meu perfil lá, Solomon von Heckelstein. Ou então através do telefone aqui no WhatsApp, que fica aí o tempo todo, né? É o 11 95 135 6262. Eu aguardo pelas suas perguntas. É legal que você tenha... Aí, ó, a motoca passando. É legal que você tenha dúvidas, para que assim você tenha mais segurança no investimento. Agradeço, desejo aí um ótimo 2023 e nos vemos durante o ano. Obrigado.